Olá, aqui é o Marcelo Akira com mais uma dica de construção residencial para você. E hoje eu quero falar, na verdade, é quase que um estudo de caso de uma casa que eu construí entre 2012 e 2013. Eu quero falar como foram as contratações da mão de obra de toda a equipe, de todo o pessoal que passou pela construção daquela casa, tá? A primeira negociação que eu fiz foi com a equipe de pedreiros. Na verdade, eu acabei contratando um mestre de obra e a equipe era composta por 5 pessoas. O mestre de obra, que ele liberava os serviços, mas também ele tinha os seus, ele também atuava como pedreiro, carpinteiro, encanador, então ele fazia alguns serviços. Em geral, os mestres de obras eles ficam mais na coordenação, mas em obras menores acaba fazendo outros serviços para render, para fazer a obra acontecer, deslanchar mais rápido. Então ela é composta pelo mestre de obra, 2 oficiais, que seriam 2 pedreiros, eles atuavam como pedreiros e carpinteiros, tá? E 2 serventes, que serviam de auxílio para esses outros 3, tá? Como foi a forma de negociação? Nessa obra eu acabei contratando eles por empreitada, então nós negociamos um valor de acordo com os serviços. Naquela ocasião, eles me entregaram a casa, né, a construção da casa propriamente dita, era uma casa com laje, com telha de barro. Me entregaram a execução das calçadas ao redor da casa, a calçada da rua, a fixação e colocação das grades da frente da casa, toda a parte hidráulica, não tinha água quente nessa casa, né, apenas água fria, então eles fizeram toda a instalação, caixa d'água, distribuição, colocação de vasos, colocação de registros de torneira, toda a parte de esgoto eles fizeram. Basicamente foram esses os serviços que foram contratados, tá? Então minha primeira negociação foi com a mão de obra, foi com um mestre de obras que foi feito um contrato de empreita, tá? A segunda negociação que eu fiz foi com uma empresa, na verdade, de perfuratriz. Então no nosso projeto estrutural dizia que as fundações da nossa casa era por meio de estacas escavadas no solo, tá? Então eu contratei uma empresa com um equipamento, que isso era parte, não foi a equipe do mestre de obra que fez essa perfuração, e eu contratei, eu paguei por metro de profundidade escavada. Então a cada metro de estaca, de broca, que era perfurada no solo, eu pagava para essa empresa. Mestre de obra, perfuração. Então daí o pedreiro, a equipe marcou a obra, concretou as fundações, vigas baldrame, levantamento das paredes, concretagem da laje, cobertura. Aí entra a terceira contratação, que foi o calheiro. O calheiro ele entra em 2 situações, para fazer os rufos da casa e para fazer as calhas da casa, tá? Eu opto por usar fazer esses serviços com zinco, com uma chapa galvanizada em alguns casos. Mas eu sei que existem cidades que a calha, por exemplo, é feita com tijolo, assentamento de piso, o próprio rufo às vezes é feito com placas de cimento, tá? Então, independente de como é feito o serviço, no meu caso eu acabei contratando um calheiro para fazer a montagem das calhas e dos rufos. Esse valor oscila bastante porque vai depender da espessura do zinco que eu contrato e também do tamanho da calha que a gente opta, né? Às vezes isso já vem no projeto, às vezes o calheiro te dá uma opção e na grande maioria das vezes o dono da casa sempre acaba aumentando. Coisa que ele não quer é correr o risco de ver uma calha transbordando num dia de chuva, né? Para evitar transtornos. Então o calheiro veio, cobriu-se a casa, entrou na parte de reboco. Daí eu contratei, na verdade não é uma mão de obra, mas é uma empresa que nos fornece o granito. Então o granito das soleiras das portas e das pingadeiras das janelas. Mas eles só vão lá, medem e nos entregam as pedras já cortadas e polidas. Aí eu entrei em negociação com o metalúrgico para ele fazer os portões e as grades, tá? Na negociação acabou que o metalúrgico me entregaria o portão e a grade, mas ele colocava, só que ele precisava ainda de um auxílio do meu pedreiro para ajudar na fixação, enchumbar algumas coisas, até no transporte do portão e da grade, tá? Então, entramos em negociação com os vidraceiros, tá?
para eles irem até o local, fazerem as medições e nos entregarem as janelas. Eram janelas de vidro temperado de 8 milímetros e isso eu acabo comprando por metro quadrado de janela. Tá? Para esmiuçar bem o cálculo, eles medem toda a moldura. Aqui não é uma janela daqui eu comprei, mas eu tenho todo um alumínio ao redor e eles medem todos os alumínios, todas as corrediças, fechaduras, a quantidade de vidros, aí acaba que na negociação sai por metro quadrado, tá? Eu esqueci de comentar que o metalúrgico, ele cobra a mão de obra dele e mais o peso, quantos quilos de ferro que a gente vai acabar comprando, tá? Também depende da espessura da chapa, depende do desenho do portão, isso vai influenciar daí no preço da mão de obra, tá? Aí entra a parte de azulejista. Os nossos azulejistas ele é contratado por metro quadrado, então nesta casa foi colocado porcelanato em toda a casa e rodapé embutido. Tá? Isso dá um certo trabalho a mais tanto para o pedreiro quanto para o azulejista, então tem uma certa diferença de custos. Para assentamento de piso cerâmico de barro vermelho é um preço mais barato, que aqui na nossa região é cobrado, e de porcelanato é quase que o dobro, tá? Então, na hora da contratação do azulejista, a gente mede toda a calçada, todos os pisos, paredes de banheiro, de cozinha, lavanderia, todo local onde vai revestimento. Isso é feito tudo antes da obra, né? E daí a gente já acerta um valor. Aí, colocação das portas, então a gente acaba contratando uma pessoa específica para colocar colocar a porta. Na época, a equipe do meu mestre de obra, ele colocou os batentes, porém ele não fixava a porta no local. Então a gente precisou contratar esse pessoal e a gente paga por porta. Tá? Então cada porta tem um custo de mão de obra, certo? Depois disso a gente contratou o jardineiro. Tá? Então o jardineiro, mesma coisa, eu comprei a grama, comprei os arbustinhos lá, as plantas que eu queria colocar e contratei só a mão de obra do jardineiro para ele plantar isso para mim, tá? Na verdade ele acertou, nivelou o chão e daí plantou a grama e plantou as plantas. Entrou também a negociação com o pintor. Pintor é da mesma forma que o azulejista, a gente mede todas as paredes, tá? Eu tive 3 tipos de pintura. Eu tive pintura lisa, que era 4 na verdade, 3. A pintura interna, que foi passado, a casa eu entreguei para ele no reboco, então ele passou massa corrida interna, lixou, foram 3 demãos de massa e depois entrou com mais 3 ou 4 de pintura conforme o local, tá? Foi pintado laje também. E pro lado de fora foi passado textura acrílica e alguns detalhes foi feito com grafiato. Então cada um desses 3 tipos de pintura tem um custo específico. Então na hora da contratação da pintura a gente mede todas as paredes, quantos metros quadrados de textura, de pintura convencional com massa e lixa e grafiato para que o pintor possa dar o valor total para a gente. E por final, a gente acaba contratando uma diarista para vir fazer, uma pessoa para vir fazer a limpeza geral da casa. Então vai limpar desde do acabamento do registro do banheiro, que ficou alguma poeirinha, até alguma tinta que ficou no chão. Tá? Então ele vem e faz um apanhado geral. Então basicamente são essas mãos de obras que passaram pela construção que eu fiz lá em 2012 para 2013. Tá? E como que era a forma de pagamento? Todo início de negociação a gente já define como vai ser o pagamento, tá? Por exemplo, com o meu mestre de obras, a forma de pagamento era a cada 15 dias, então era uma empreitada com pagamento quinzenal. Porém, esses pagamentos ocorriam mediante uma espécie de um cronograma que ele me passou. Então, nos primeiros 15 dias seriam feitos esse serviço. Nos próximos 15 dias, esse serviço, tá? Então o pagamento era feito ao final do 15º dia, mas mediante aqueles serviços executados. Obviamente tem uma questão de bom senso. Às vezes uma semana choveu bastante, às vezes alguém ficou doente, com motivos reais, né? Então eu até andei pagando quinzena sem estar os
os serviços realizados. Obviamente, nas semanas subsequentes, eles aceleraram, alguns dias eles passaram do horário trabalhando para fazer a obra, me entregarem no prazo estipulado. Tá? A parte da metalúrgica, eu pago mediante o serviço entregue. Então, eles montaram, lá na metalúrgica, montaram os portões, as grades. Quando eles colocaram no local, a gente fez o pagamento. A parte do azulejista, a gente fez o pagamento em 2 etapas. Então, eu não lembro exatamente quanto tempo ele demorou, mas era quando ele fechasse tais e tais peças, tinha um pagamento, quando ele concluísse a obra, tinha outro pagamento. A parte da pintura, não foi estabelecido exatamente, mas foi diluído o valor que ele passou, mais ou menos em quinzenas também. Tá? Alguns outros serviços, como o do calheiro, do jardineiro, é mediante serviço entregue. Uma vez que o serviço foi realizado, é feito o pagamento. Tá? Então é isso. Queria passar para vocês mais ou menos de uma forma bem esmiuçada aí como foi esse estudo de caso, como foi a forma de contratação e pagamento dessa construção que eu fiz. Eu espero que isso ajude você na sua organização, na sua contratação das suas mãos de obra e na forma de pagamento que você vai ter quando você for construir a sua casa, certo? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo. E só mais uma coisa, eu acabei de perceber que eu esqueci de falar do eletricista. Eu estava aqui editando o vídeo agora Mas enfim, o eletricista, a gente contrata ele, pelo menos nessa obra, foi contratado pelo número de pontos. Ou seja, uma lâmpada, um interruptor, uma tomada, enfim. A gente vai somando todos os pontos e faz um pagamento ao final de todo o serviço, certo? Então, um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.